Olá, sejam bem-vindos, eu sou o professor Kelvin e você está no canal Caderno de Química. Neste vídeo nós iremos falar sobre as forças intermoleculares, quais são os tipos de forças intermoleculares e quais são as suas implicações. Desde já, peço que se inscreva no nosso canal, deixe aquele like, compartilhe com seus colegas e com seus amigos aí para que possamos aprender mais sobre a química. Vamos para a aula agora, hein? De que forma as moléculas se agrupam? Vale salientar que existe uma diferença entre as ligações químicas e as interações intermoleculares. Quando falamos de ligação química, nós estamos falando sobre as interações entre os átomos. E aí nós temos as ligações químicas, que são a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Nesses três tipos de ligação, os átomos estarão se unindo para formar novas moléculas. No entanto, essas moléculas elas interagem entre si. Através das forças intermoleculares, elas promovem essa união e, consequentemente, a formação de novas substâncias. E quais são as forças intermoleculares que nós estaremos falando aqui nesse vídeo? Falaremos sobre as interações do tipo dipolo induzido, dipolo permanente e também falaremos sobre a ligação de hidrogênio. Falando sobre as forças intermoleculares, inicialmente falaremos sobre o dipolo induzido, ou também podemos chamar de forças de dispersão de London, ou ainda podemos chamar de forças de Van der Waals. Esse tipo de interação ela vai acontecer entre substâncias apolares. Pode ocorrer também entre átomos de gases nobres, ou ainda entre uma substância polar interagindo com uma outra substância apolar. Esse tipo de ligação são ligações de intensidade fraca. Nós temos aqui, por exemplo, a molécula de oxigênio. Observe que as duas moléculas são moléculas apolares, ou seja, não têm polos. Porém, no momento em que elas se aproximam, elas vão provocar um momento de polo instantâneo, ou seja, por um momento, a aproximação entre elas faz com que exista uma polarização, que a gente chama então de dipolo induzido, ou seja, a aproximação entre as duas moléculas fez com que, por um momento, elas se polarizassem. Daí o nome dipolo induzido. E a partir disso, essas moléculas vão se ligar e essa ligação ocorre pela chamada forças de interação de London. Outro tipo de ligação intermolecular é a chamada de polo permanente, que também pode ser chamada de interação de polo-dipolo. Esse tipo de interação ela vai acontecer entre moléculas polares neutras. E também, assim como o dipolo induzido, são interações de fraca intensidade. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter duas moléculas que são polares, carga positiva de um vai ser atraída pela carga negativa do outro e vice-versa. Observe o exemplo. Nós temos aqui duas moléculas de HCl, são moléculas polares. Eu vou ter o meu polo positivo e terei o meu polo negativo, como está representado aí. No momento em que elas se aproximam, a carga negativa de um vai ser atraída pela carga positiva do outro e vice-versa, formando assim o que eu chamo de interação de polo permanente ou de polo-dipolo. A ligação de hidrogênio, por sua vez, é um caso especial da ligação de polo-dipolo. Ela vai acontecer também entre moléculas polares. No caso da ligação de hidrogênio, o hidrogênio de uma molécula vai ser atraído por um átomo muito eletronegativo da outra molécula. Então nós temos que nesse tipo de ligação, o hidrogênio de uma molécula ele pode ser atraído pelo flúor, pelo oxigênio ou pelo nitrogênio, que são os elementos químicos mais eletronegativos da tabela periódica. Então se você observar que o hidrogênio de uma molécula está sendo atraído por um desses três elementos químicos, tem-se então uma interação intermolecular caracterizada como ligação de hidrogênio. Observe o exemplo. Nós temos aqui 4 moléculas de H2O, 4 moléculas de água. Elas vão se aproximar e essa aproximação vai fazer com que as moléculas interajam. Esse tipo de ligação que ocorre entre as moléculas de água vai ser chamada ligação do tipo ligação de hidrogênio. Veja que a interação vai ser do hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra molécula. Agora eu trago algumas curiosidades que envolvem esse conceito de forças intermoleculares com situações que ocorrem no nosso cotidiano. Afinal de contas, química ela está presente no nosso dia a dia sim. Primeiro questionamento: como as lagartixas conseguem caminhar pelas paredes? E o que a química tem a ver com isso? Química tem tudo a ver com isso, hein? Observe aqui.
As lagartixas possuem uma grande quantidade de filamentos minúsculos em suas patas. A superfície desses fios é composta por substâncias apolares. A soma das forças de baixo poder de atração contidas na enorme área superficial dos pelinhos das patas é suficiente para suportar o peso da lagartixa nas superfícies verticais, como por exemplo as paredes. Esse mesmo princípio ele pode ser aplicado também a outros animais, como por exemplo as aranhas e as moscas. Uma outra curiosidade: por que o gelo flutua na água? E por que garrafas contendo líquido estouram no congelador? O que esse assunto de forças intermoleculares tem a ver com esse tipo de situação que pode acontecer em nosso dia a dia? E a explicação está aqui, a ligação de hidrogênio. Observe que no momento em que as moléculas de água elas interagem, vai haver espaços vazios que são formados. E no momento em que essa água passa do estado líquido para o estado sólido, a mobilidade das moléculas ela diminui. Então esses espaços vazios são formados e, consequentemente, esse volume também aumenta. Com isso, o volume do líquido aumenta a tal ponto que não consegue ser contido pela garrafa, que acaba estourando. No momento em que o volume aumenta, eu vou ter como consequência uma diminuição na densidade dessa substância, porque volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumento o volume, eu diminuo a densidade. E por esse motivo, o gelo, por ter densidade menor que a água no estado líquido, acaba flutuando. A intensidade das forças intermoleculares. As interações do tipo dipolo induzido, elas são, das três interações, a mais fraca, seguida aí da dipolo-dipolo, que é uma ligação de intensidade fraca, e a ligação de hidrogênio, que é uma interação de intensidade forte. Ainda com relação à intensidade das forças intermoleculares, nós vamos ter que, quanto maior for a intensidade da interação, maior será o ponto de fusão e o ponto de ebulição de uma substância. Por exemplo, se eu tenho duas substâncias, porém uma foi formada por meio da ligação de hidrogênio, enquanto que a outra foi formada por meio da ligação de dipolo induzido, a que foi formada por ligação de hidrogênio vai ter um maior ponto de fusão e um maior ponto de ebulição. Por quê? Porque a ligação de hidrogênio é uma ligação mais forte do que a ligação dipolo induzido. Mas e se as duas moléculas elas são formadas pelo mesmo tipo de interação? Se eu tiver, por exemplo, duas substâncias que são formadas por ligação do tipo dipolo-dipolo, como é que eu vou saber qual a molécula que terá maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição? Eu vou observar a massa molecular. A substância que tiver maior massa molecular, consequentemente, terá maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Agora um resumo sobre forças intermoleculares. Das forças intermoleculares que nós vimos foram do tipo dipolo induzido, que pode acontecer através da interação entre uma molécula apolar com outra apolar, interação essa que será de fraca intensidade. Esse tipo de interação também pode acontecer entre uma molécula apolar com outra molécula apolar. A ligação do tipo dipolo permanente ou dipolo-dipolo, ela vai acontecer entre moléculas polares, que também vai ser de intensidade fraca. A ligação de hidrogênio vai ser um caso particular da ligação dipolo permanente e ela vai acontecer quando o hidrogênio de uma molécula interage com o fluoxigênio ou nitrogênio da outra molécula. E essa ligação é de intensidade forte. Então você pausa o vídeo, printa essa tela para que você possa lembrar aí quais são os tipos de interação intermolecular. E essa foi mais uma aula de química. Curta nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vamos juntos aprender mais sobre a química. Um forte abraço!